Quantos aqui acham que o cristianismo é uma boa religião? Quem pode levantar a mão? Alguns levantaram, né? Talvez prefira o islamismo, mais radical, né? Assim, quem está de fora vê o cristianismo como uma religião, não é? Mas se eu disser a você que Jesus nunca trouxe uma religião? Claro, a gente chama de religião porque as pessoas de fora veem como uma religião, mas Jesus nunca trouxe nenhuma religião. Aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará. Então aqui, Deus, através do profeta Isaías, ele fala que o Senhor traria sobre a terra um reino, um trono. Ele falou aqui de um rei. E o povo de Israel, a nação judaica, eles não estavam esperando uma nova religião. E realmente Jesus não trouxe uma nova religião. Só que o povo de Israel estava esperando um rei físico, né? Um reino físico. Eles achavam que o Senhor iria enviar o Salvador, o Messias, para libertar a nação de Israel do Império Romano e estabelecer um reino que duraria para sempre. Um reino natural, um reino físico, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a nação hoje de Israel. E Jesus veio sim, trazendo um reino, mas não do jeito que eles pensavam. Jesus trouxe o reino de Deus de volta para a terra. A mensagem de Jesus, desde o começo, nunca foi de religião. E existe uma diferença muito grande entre você fazer parte de uma religião e você fazer parte de um reino. O que é um reino? O reino é um país. Um reino é uma nação que é governada por um rei. Nós moramos no Brasil, que é uma nação governada por um presidente, onde você tem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E o reino, nesses moldes antigos, ele era governado por um rei que tinha nas suas mãos todo o poder. Ele tinha o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Os reis julgavam, né? Nós vemos na Bíblia as pessoas trazendo causos, né? Os casos para Salomão, para Davi julgar. Eram os causos mesmo, porque era cada história. E Salomão julgava, né? E nós vemos isso na Bíblia. Então os reis, de acordo com o modelo que foi apresentado, eles tinham esse poder. Jesus, ele trouxe para a terra um reino. Aqui no livro de Mateus, aliás, depois a gente vai ler Marcos, mas Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus diz assim: mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus, a mensagem dele, olha, chega expulsando demônios, e Jesus já chegava abafando, né? E aquilo mostrava os demônios sendo expulsos. Aquilo era um sinal de que havia chegado um outro reino espiritual, um reino que tinha autoridade sobre os demônios. Por isso que as pessoas se admiravam. Que doutrina é essa? Ele expulsa demônios só com a palavra. Aquilo era sinal de um reino. Se chegar aqui, né, que diz que o Brasil tem munição suficiente, parece que para 5 minutos de guerra, né? E disseram isso aí, o pessoal que era do exército. Mas chega um povo mais preparado, como os Estados Unidos, já chega botando os... Imagina, né? Isso é só para a gente entender, né? Chegam os americanos com aqueles porta-aviões enormes e
com aquelas armas enormes, já expulsando os soldados brasileiros de todas as guarnições, de todos os pontos aí do Exército, das Forças Armadas, a gente já vê, opa, chegou um reino mais forte do que esse. Então é sinal de que vem um reino poderoso que tomou conta daquele país, né? Quando chegou os Estados Unidos lá no Iraque, né? Derrubou logo a estátua de Saddam, lona, né, em Saddam, tiraram Saddam, ou seja, chegou um reino mais forte, expulsando, né, dominando, matando, destruindo os soldados, enfim. Quando Jesus chegou expulsando os demônios, ele estava mostrando, está chegando um reino mais poderoso. Mas era um reino espiritual. Aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, Jesus disse ainda, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? Vocês sabem que Jesus contava um bocado de parábola, né? Que é aquelas historiazinhas que tinham, era uma história do dia a dia, do cotidiano deles, mas que representavam realidades espirituais. Veja que Jesus, ele contava as parábolas para mostrar o quê? O reino de Deus. Como é que funciona o reino de Deus na terra? Jesus contava parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Então Jesus nunca trouxe religião. O mundo vê como religião. Jesus trouxe um país, uma nação. E uma nação, ela tem leis, ela tem cultura, ela tem línguas, idiomas. Uma nação, ela tem tudo isso, né? Um lugar. Uma nação é um lugar. Jesus não trouxe uma religião. Jesus trouxe um lugar, um reino. A gente fala muito de evangelho, boas novas. O que é evangelho? São as boas novas, são as notícias boas. E eu ouvi um certo pregador falando que a palavra evangelho no original, em poucas vezes essa palavra foi usada na literatura grega. Porque ela dava uma sensação, ela passava uma impressão de ser uma notícia tão boa, mas tão boa que era quase impossível de acreditar. É assim, isso é bom demais para ser verdade. É a sensação que a palavra evangelho passa. Só que Jesus diz aqui em Lucas capítulo 4, versículo 43, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu também vá às outras cidades e anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que eu fui enviado. Então, evangelho não tem nada a ver com religião. Evangelho são notícias que são trazidas acerca de um reino. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. Eram notícias do reino, né? Por exemplo, quem estuda idioma, às vezes inglês, francês, japonês, ele procura um site de notícias para treinar aquele idioma, porque a linguagem está muito ligada à cultura, está totalmente ligada à cultura, né? Faz parte da cultura de um país. Eu lembro quando eu estava estudando inglês, praticamente teve um ano inteiro que eu passei, todos os dias eu ia, acessava a CNN americana, porque eu estava estudando inglês americano, e lia as notícias do inglês americano, depois assistia vídeos com as notícias, para exercitar, para treinar o meu inglês. Então eu estava vendo e assistindo e sabendo das notícias dos Estados Unidos, né? As notícias, vamos dizer assim, do reino dos Estados Unidos. Quando nós meditamos na palavra, né, Jesus veio trazendo as notícias, e que está aqui na palavra, as notícias sobre o reino de Deus. É o jornal do reino de Deus. O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado. Eu trago o reino de Deus para vocês. Então, o evangelho do reino de Deus são as notícias relativas ao reino de Deus. Estão entendendo, amados? Lucas capítulo 10, versículo 9, Jesus diz para os seus discípulos, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus.
Quantas vezes nós vamos evangelizar uma pessoa e chegamos para a pessoa e dizemos: Judson, é chegado o reino de Deus. Aí Judson pergunta: mas qual o sinal que você me dá que esse reino chegou aqui? O sinal é a cura. Jesus diz: vão e curem os enfermos, expulsem os demônios e diga: chegou o reino de Deus. Os sinais e maravilhas, eles vão seguir o evangelho do reino de Deus. Por isso é que você muitas vezes não vê operação de milagres e maravilhas e curas em alguns lugares, porque o evangelho do reino não está sendo pregado. A cura é um sinal do evangelho do reino, porque no reino de Deus não existe doença. Ou você já viu um anjo com a asa quebrada? Não tem na Bíblia, né? Muito bem, então, vimos aqui que Jesus, eu citei 4 versículos, mas se você pesquisar na Bíblia, você vai ver dezenas de versículos mostrando que a palavra ensinada era a palavra do reino de Deus, que é um lugar, um reino espiritual. Mas nós vamos ver aqui em Atos capítulo 8, versículo 12, que a igreja primitiva, ela também pregava somente o reino de Deus. A igreja primitiva não trouxe religiões, dogmas, filosofias. A igreja primitiva falava desse reino espiritual. Atos 8:12 diz assim: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus batizavam-se homens e mulheres. Então Filipe, o evangelista, ele pregava sobre esse reino espiritual, sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, em Atos 19:8, ele diz assim: Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Em Gálatas capítulo 5, quando ele diz as obras da carne, lá começando no versículo 19, mas ele vai dizendo: olha, prostituição, adultério, impureza, lascívia, feitiçaria, idolatria, iras, porfias, pelejas, emulações, dissensões, homicídios, invejas, bebedeiras, glutonarias. Aí ele disse: acerca das quais coisas eu vos declaro que aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é um reino de santidade, de pureza. É um reino de fidelidade. Essa é a palavra de Deus, né? Um reino, ele tem leis, não tem, amados? O Brasil tem lei? Tem, o povo quebra, mas tem. No reino de Deus tem lei também. E o povo quebra também. É ou não é? Então, queridos, Jesus não trouxe uma religião. A religião, ela não muda você por fora. Jesus trouxe um reino e ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Como é que eu entro nesse reino? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 a 5. Como é que eu faço parte? Eu gostei muito desse reino. Jesus está falando aqui para um homem que a gente diria assim: esse homem é um homem santo, esse homem faz parte do reino de Deus, esse homem não precisa de salvação. Quem era? Nicodemos, cozinho, né? Lá na igreja em Passagem de Areia tinha um senhor chamado Nicodemos, a gente chamava ele de cozinho. Toda vida que eu pregava sobre isso, aí o povo olhava logo para ele, rapaz. Nicodemos era um líder no meio do povo de Deus. Ele era um mestre em Israel. Ou seja, ele ensinava a Bíblia. E Jesus disse para esse homem tão santo, né? Disse: você precisa nascer de novo. Aqui em João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. É por isso que as pessoas do mundo acham que nós
temos uma religião. Por que elas acham isso? Porque elas não conseguem ver o reino de Deus. O reino de Deus se discerne espiritualmente, porque ele é um reino espiritual. Quando você aceita Jesus, você percebe que dentro do seu coração alguma coisa mudou. Você deixa de ter prazer no pecado, você começa a ter desejos e vontades que você não tinha antes. É uma transformação interior. Você é brasileiro por quê? Provavelmente você nasceu no Brasil, ou é filho de pais brasileiros. O reino de Deus, o critério para entrar é o nascimento. Você precisa nascer no reino de Deus. E aí Jesus explica, porque Nicodemos era mestre em Israel, mas como ele não tinha nascido de novo, ele não entendeu o que Jesus falou. E aí no versículo 5, Nicodemos pergunta: como é que eu vou nascer de novo? Eu velho, vou entrar na barriga da minha mãe, nascer de novo? E Jesus disse uma verdade tremenda: não, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Então carne é carne, espírito é espírito. E ele diz, no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, entrar, não é? Entrar, você entra em um lugar. Então o reino de Deus, quando você aceita Jesus, você espiritualmente entrou em um lugar. Você entrou no reino de Deus. Você agora vai estar sujeito às leis do reino de Deus. Você não vai estar mais sujeito às leis brasileiras. Você está sujeito porque você fisicamente está no Brasil. Mas agora o seu espírito estará em outra nação, em outro reino. Lá em João capítulo 17, versículo 14, Jesus disse que nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Seu espírito era do mundo. Quando você crê em Jesus, você nasce de novo. E você agora espiritualmente não pertence mais ao mundo. Você pertence a um reino espiritual, o reino do nosso Deus. Muito bem, amados. Eu conheci um blog de um rapaz chamado Felipe Pacheco. Eu até já usei ele nem me conhece, nem eu conheço ele, mas eu achei tão interessante o que ele postou. Eu vi essa matéria em outros lugares na internet, ele contando da experiência dele quando ele e a esposa foram morar no Canadá. E é interessante, ele não sei se ele é cristão, ele não fala nada de Deus, enfim, é um blog secular. Ele tem um blog sobre as viagens dele. E ele conta que quando ele chegou lá no Canadá, e houve a despedida dele, do pessoal do Brasil, o pessoal, assim, começaram a chorar, e ele sentiu como se fosse um velório. E quando ele chegou no Canadá, ele não tinha mais o idioma materno dele, ele falava inglês mal, ele foi mais acompanhar a esposa. Ele perdeu o idioma dele, teve de reaprender o idioma. Ele deixou o emprego aqui, perdeu o emprego, perdeu os amigos, e ele disse que a sensação dele ao mudar para o Canadá foi: eu morri. Ele disse que perdeu todos os referenciais dele, e ele sentiu como se tivesse morrido. E realmente, querido, se você for sair do Brasil e você for mudar para outro país definitivamente, você não vai entrar naquele país esperando que o país se torne igual ao seu país de origem. Se você for, você pode se dar mal. É uma das coisas que muita gente está imigrando para o Canadá, eles conversam logo, eles vão escrutinar, né? Fazer um escrutínio, né? Não sei nem como é o verbo disso aí. Vão fazer um escrutínio, vão pesquisar, vão perguntar. Você vai ter que adotar aquela cultura daquele país. Você vai ter que estar disposto a se sujeitar às leis daquele país. Você não vai poder ir para o Canadá, por exemplo, e querer fazer as mesmas coisas que faz aqui no Brasil.
Porque se a lei lá for diferente, você vai sofrer penalidades lá. Você vai perder o referencial. Ele disse que perdeu todo o referencial dele e teve de reaprender a viver. Eu achei isso maravilhoso. Porque quando você aceita Jesus e entra no reino de Deus, você também morre. E o problema é que muitas pessoas estão ouvindo um evangelho diluído, onde aceitar Jesus é você vir para a igreja, levantar os braços, cantar aquela música gospel, e você sai da igreja e você volta a viver no Brasil e ser o mesmo brasileiro de sempre, cheio do jeitinho brasileiro, mentindo, agindo do mesmo jeito que agia quando era do mundo. Só que tem um problema. O reino de Deus, ele tem leis que foram criadas pelo próprio Deus, eternas. As leis do reino de Deus, elas foram estabelecidas antes da gente chegar nem a existir. Elas existem desde a eternidade. E outra coisa muito séria, o reino de Deus não vai mudar por sua causa, nem minha causa. Nós é que precisamos morrer para a nossa antiga cidadania e adotar as novas leis do reino de Deus. É por isso que tem tanto cristão frustrado, muito frustrado. É por isso que tem muito cristão triste, derrotado. Por quê? Porque ele aceitou Jesus, entrou no reino, mas quer viver ainda como se estivesse no Brasil. E você não vai conseguir prosperar em um país diferente, agindo como se estivesse no Brasil. A não ser que seja um país mais bagunçado do que o Brasil. Mas nós estamos abençoando, né? Mas eu tenho um testemunho aqui de uma amiga, colega de trabalho. Presta atenção. Ela é cristã, mas assim, não é evangélica, mas colega minha lá, e ela foi para a Tchecoslováquia. Isso, ela e o noivo, né? Tarde da noite, foram atravessar a rua, tinham passeado, foram atravessar a rua, chega na faixa de pedestre, não tinha carro nenhum, tarde da noite, faixa de pedestre, sinal estava verde para os carros e vermelho para o pedestre. Eles olharam para um lado, olharam para o outro, não viu nada, né? Acostumado aqui como se estivesse no Brasil. No Brasil ninguém vai ficar numa faixa de pedestre esperando o sinal ficar verde para você, tarde da noite. Alguém vai fazer uma coisa dessa aqui? Eu não faço. Mas só que eles não estavam no Brasil. Quando eles aí olharam para o lado, nada, carro nenhum, atravessaram a faixa de pedestre com sinal vermelho para o pedestre. Quando viraram a esquina, o carro da polícia tchecoslovaca parou eles mesmo. E ela disse que eles começaram a se tremer já na hora. Desceu 2 policiais desse tamanho, falando em tcheco, que eles não entenderam nada. Aí eles se tremendo lá, falando em inglês. Aí os policiais falavam inglês e perguntaram por que eles tinham atravessado a faixa de pedestre com o sinal vermelho. Por pouco não foram presos. Porque você está no outro país. É outra lei que funciona. E o ideal é que você, se você vai mudar para outro país, você aprenda a cultura do país. Você aprenda, principalmente, irmãos, a lei do país. Porque senão você vai ter prejuízo, você vai ter dano. Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe um reino. Quando você aceita Jesus, você entra nesse reino. E o reino de Deus, ele tem leis. Leia o Salmo 119, que você vai ver que ele fala: lei, estatuto, juízo, mandamentos. É preceito sobre preceito, regra sobre regra, diz lá em Isaías, né? 28, um pouco aqui, um pouco ali. Então, queridos,
Nós, para podermos desfrutar deste reino maravilhoso que é o reino de Deus, nós precisamos conhecer o reino de Deus. Assim como se eu for imigrar para o Canadá, eu vou precisar conhecer a cultura, eu vou precisar conhecer as leis canadenses para prosperar naquele país, para ser bem-sucedido naquele país. E dar bom testemunho do meu Brasil. Dar um bom testemunho, esse brasileiro aí não é corrupto, esse brasileiro aí, a mulher dele nem dança samba, aleluia. Não, porque o brasileiro é carnaval, samba, né? O povo pensa futebol. Muito bem, então, queridos, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas que ele vinha falando serão acrescentadas. Então, como é que eu vou buscar um reino se ele já está dentro de mim e eu já estou nele, né? O que significa isso? Buscar o reino de Deus. Por que eu preciso buscar o reino de Deus? Se eu aceito Jesus, já faço parte do reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus é buscar, primeiramente, conhecer que reino é esse eu aceitei. Entender que é um reino, entender que tem leis, tem uma cultura, tem idiomas, né? Tem as línguas do reino. Em compreender o reino e me esforçar por andar debaixo dessas leis do reino de Deus. Compreender a palavra de Deus. Entender que a palavra de Deus ela não é como a minha, por exemplo, que eu digo uma coisa, às vezes aqui, mudo acolá. Não, a palavra de Deus é uma lei. Na hora que a palavra de Deus sai da boca de Deus, se torna lei. Ela vale e os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não passará. Que lei é essa, né? Isso é que é lei. A palavra de Deus, ela se torna uma lei que dura para a vida eterna. E nós temos muitos benefícios no reino de Deus. É um reino de alegria, um reino de paz, um reino de cura que nós vimos aqui. No entanto, a gente precisa buscar o reino no sentido de conhecê-lo e andar de acordo com ele, para que a gente possa desfrutar das leis do reino de Deus. Aliás, dos benefícios, né? Desfrutar dos benefícios do reino de Deus. Assim também, para a gente entender melhor, e eu finalizo aqui com isso, se eu vou para o Canadá, é um alto nível de vida, por exemplo, e eu vou desfrutar das coisas boas lá. Mas se eu começar a quebrar as leis de lá, ao invés de desfrutar das coisas boas do Canadá, talvez eu vá conhecer a prisão do Canadá. Ou eles vão botar para fora, sai fora, né? Deporta mesmo. Então pronto. Você está num reino, é um reino maravilhoso, mas você precisa buscar esse reino, buscar conhecer ao rei, né, o nosso rei Jesus. Sim, eu vou encerrar, me lembrei algo que eu tinha ficado de falar. Por que nós aqui, a pastora sempre orienta, não fique reclamando das autoridades, dos governos. A gente tem que orar, né? Aí a pessoa, mas... Aí vem aquela coceira, né, na língua para falar mal mesmo. Por que, gente? Por que a gente aqui é orientado a não ficar falando mal do governante, né? Sabe por quê? Porque nós não somos cidadãos do reino de Deus, não é? Você que creu em Jesus, você não entrou pela porta, você se tornou um cidadão do reino. Pois no reino de Deus, a gente não fala mal do nosso governante. No reino de Deus, nós adoramos e honramos ao nosso rei. E nós precisamos refletir aqui na terra, aqui no Brasil, esta mesma cultura do reino de Deus. Nós não vamos nos ajoelhar diante de Michel Temer, claro, mas nós também não vamos ficar amaldiçoando o governante. Nós vamos orar, e a Bíblia diz sim que devemos dar honra às autoridades. Por quê? Porque no nosso reino, no reino de Deus, nós honramos ao nosso rei. Amém, amém, amados? Então, fiquem na paz, espero que tenham aprendido. Eu sei que é um assunto muito vasto, né? Paulo passou aqui 3 meses falando do reino de Deus. Eu não vou passar 3 meses aqui, senão a gente morre de fome. Pois Deus abençoe, amados. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.
Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.